19 anos e ainda pura, foi forçada a casar com um bilionário. Você consegue imaginar ser obrigada a casar com um homem 30 anos mais velho que você nunca viu? Uma jovem gaúcha de 19 anos, prestes a descobrir que o amor pode nascer onde menos esperamos. Comenta aí de onde você está assistindo, e se você gosta de histórias emocionantes, deixa o like e se inscreve no canal. Considere se tornar membro para apoiar o canal a continuar trazendo essas histórias, além de ter acesso aos vídeos com antecedência. Agora vamos para essa história que vai mexer com o seu coração. A chuva batia forte contra as janelas da pequena casa no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, criando um ritmo melancólico que ecoava o estado de espírito de Gisele Pereira. Seus olhos cor-de-mel fixavam-se nas gotas que escorriam pelo vidro, cada uma carregando consigo os sonhos que ela havia cultivado sobre seu futuro. Aos 19 anos, órfã há 2 anos, Gisele vivia sob o teto de seus tios João Carlos e Maria José, que a viam mais como um fardo do que como família. "Gisele, guria, vem cá que precisamos conversar contigo", gritou João Carlos da sala, sua voz carregada de uma seriedade que fez o estômago da jovem revirar. Ela secou as mãos no avental bordado, uma herança de sua mãe, e caminhou lentamente até a sala. Maria José estava sentada no sofá gasto, os braços cruzados, enquanto João Carlos permanecia de pé, as mãos para trás, como um militar prestes a dar uma ordem. "Senta aqui", disse Maria José, batendo no espaço ao seu lado. "Tomamos uma decisão por ti." Gisele sentiu um frio na espinha. "Que tipo de decisão?" João Carlos pigarreou. "Tu vais se casar, guria." O mundo de Gisele parou. "Como assim vou me casar? Com quem?" "Com Rafael Borges", disse Maria José, pronunciando o nome como se fosse sagrado. O coração de Gisele disparou. Todo gaúcho conhecia esse nome. Rafael Borges, o magnata do agronegócio, dono do Grupo Borges, um império que se estendia pelos Pampas. Homem temido e respeitado, que havia transformado uma estância herdada do pai em um dos maiores negócios do Rio Grande do Sul. Ele concordou em se casar comigo?" Gisele sussurrou, sua voz mal saindo. "Mais do que isso", sorriu João Carlos com um brilho ganancioso nos olhos. "Ele vai quitar todas as nossas dívidas. É uma oportunidade de ouro, guria." "Mas eu não conheço ele, nem sei como é." "Isso não importa", cortou Maria José. "Tu é uma moça bonita, educada, e ele precisa de uma esposa. É um bom negócio para todos." Gisele levantou-se tremendo. "E se eu não quiser?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João Carlos aproximou-se dela, o rosto endurecido. "Tu não tem escolha, Gisele. Tu depende de nós, e nós dependemos dessa união. O casamento acontece em 2 semanas." Naquela noite, trancada em seu quarto, Gisele chorou até não ter mais lágrimas. Pela janela, via as luzes de Porto Alegre brilhando na distância, cada uma representando uma vida livre que ela nunca teria. Não sabia que a poucos quilômetros dali, na mansão do Moinhos de Vento, um homem de 49 anos também olhava pela janela, questionando se havia tomado a decisão certa ao aceitar se casar com uma jovem que nunca tinha visto. O destino de ambos estava selado, mas seria esse encontro uma maldição ou a maior bênção de suas vidas? A Igreja do Rosário, no centro histórico de Porto Alegre, nunca havia presenciado um casamento tão tenso. Gisele caminhava pelo corredor central, seu vestido simples, mas elegante, contrastando com a opulência dos convidados do noivo. Seus olhos percorreram os bancos até encontrarem o homem que aguardava no altar. Rafael Borges era imponente. Alto, ombros largos, cabelos escuros com algumas mechas prateadas nas têmporas que lhe conferiam um ar ainda mais distinto. Quando seus olhares se cruzaram, Gisele sentiu algo inexplicável. Não era medo, mas uma corrente elétrica que percorreu todo o seu corpo. Rafael, por sua vez, ficou sem palavras. A jovem que caminhava em sua direção tinha uma beleza serena, quase etérea. Os cabelos castanho claros presos em um coque simples, a pele clara típica das descendentes alemãs do Rio Grande do Sul e aqueles olhos cor-de-mel que pareciam guardar segredos profundos. "Aceita Rafael Borges, Gisele Pereira como sua esposa?" "Aceito", respondeu ele, sua voz grave ecoando pela igreja. "Aceita Gisele Pereira,
Rafael Borges como seu esposo? Gisele hesitou por um segundo que pareceu eterno. Aceito, murmurou. Quando Rafael levantou o véu para o beijo cerimonial, seus olhos se encontraram novamente. Ele foi gentil, apenas um toque suave dos lábios, mas suficiente para fazer Gisele perceber que esse homem não era o monstro que havia imaginado. A recepção aconteceu na estância da família Borges, a 2 horas de Porto Alegre. A propriedade era deslumbrante, campos verdes que se estendiam até o horizonte, gado Angus pastando tranquilamente, e a sede, uma construção típica gaúcha com varandas amplas e telhado de barro vermelho. Que lugar bonito, disse Gisele timidamente ao lado de Rafael na varanda. Era do meu pai, respondeu ele, observando-a cuidadosamente. E agora é nosso. Nosso. A palavra soou estranha nos ouvidos de Gisele. Tu tem medo de mim, observou Rafael, não como pergunta, mas como constatação. Gisele corou. Um pouco. Não precisa ter, disse ele, sua voz surpreendentemente suave. Eu não sou o ogro que talvez tenham te falado que eu sou. E o que o senhor é? Rafael quase sorriu. Me chama de tu, guria, somos casados agora. Ele fez uma pausa. Sou apenas um homem que trabalhou muito para chegar onde chegou e que talvez tenha esquecido de viver no meio do caminho. Naquela noite, na mansão do Moinhos de Vento, Rafael mostrou a Gisele seus aposentos, um quarto elegante, separado do dele por uma sala de estar. Tu tem teu espaço, disse ele. Não vou pressionar nada. Esse casamento, sei que não foi escolha tua. Gisele o observou, confusa com tanta gentileza. Por que o senhor? Tu aceitou se casar comigo. Tu podia ter qualquer mulher. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para o Guaíba que brilhava sob a luz da lua. Talvez porque reconheci algo em ti, guria, algo que eu perdi há muito tempo. Mas o que exatamente Rafael havia reconhecido em Gisele? E seria possível que dessa união forçada nascesse algo verdadeiro? 2 semanas após o casamento, Gisele ainda se sentia como uma estranha na própria casa. A mansão era linda, mas intimidante, com seus móveis antigos, quadros de família e empregados que a tratavam com uma deferência que a deixava desconfortável. Rafael saía cedo e voltava tarde, dedicando-se integralmente aos negócios. Quando estava em casa, era educado, mas distante, como se estivesse navegando por águas desconhecidas. Dona Gisele, disse Terezinha, a governanta, o senhor Rafael pediu para avisar que hoje vocês vão jantar juntos. Ele chegará às 7. Gisele sentiu um frio na barriga. Desde o casamento haviam conversado apenas sobre assuntos superficiais. À noite, Rafael apareceu pontualmente, trajando uma camisa social azul que realçava seus olhos escuros. Gisele havia se arrumado com um vestido simples, mas que evidenciava sua beleza natural. Tu está bonita, disse ele, e Gisele percebeu que não era mera educação. O jantar começou em silêncio constrangedor, até que Rafael decidiu quebrá-lo. Me conta sobre ti, guria. Teus sonhos, teus gostos. Quero te conhecer. Gisele o olhou surpresa. Por quê? Porque somos casados, e se vamos viver juntos, prefiro que seja de forma civilizada. Ela respirou fundo. Eu gostava de estudar. Queria fazer faculdade de letras. E por que não faz? Meus tios não tinham dinheiro e diziam que mulher não precisava estudar tanto. Rafael franziu a testa. Que bobagem! Inteligência é sempre bem-vinda. Ele fez uma pausa. Tu pode se inscrever na PUCRS, eu custeio. Gisele quase deixou o garfo cair. Sério? Sou homem de palavra, guria. Pela primeira vez desde o casamento, Gisele sorriu de verdade. E tu? Me conta sobre ti, disse ela, ganhando coragem. Rafael bebeu um gole de vinho antes de responder. Perdi minha primeira esposa há 5 anos. Câncer. Desde então me dediquei só ao trabalho. Sinto muito, murmurou Gisele. Ela se chamava Helena. Éramos amigos de infância, casamos por amor. Seus olhos se tornaram distantes. Quando ela morreu, pensei que nunca mais conseguiria sentir nada por alguém. E agora? Rafael a encarou intensamente. Agora, não sei. Tu me intrigas, Gisele. Após o jantar, ele a levou para conhecer a biblioteca, uma sala impressionante com milhares de livros.
Aqui tu pode estudar, disse ele. É teu espaço também. Gisele correu os dedos pelas lombadas dos livros, os olhos brilhando de emoção. Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Por me tratar como gente. Meus tios, eles me faziam sentir como um estorvo. Rafael se aproximou dela e Gisele sentiu seu coração acelerar. Tu não é um estorvo, Gisele. Tu é... Ele hesitou. Tu é especial. Naquela noite, quando Rafael a acompanhou até seu quarto, houve um momento de tensão no ar. Eles se olharam nos olhos e, por um instante, Gisele achou que ele a beijaria. Em vez disso, ele apenas tocou seu rosto gentilmente. Boa noite, guria. Mas Rafael estava mesmo disposto a abrir seu coração novamente, e Gisele seria capaz de corresponder aos sentimentos que começavam a brotar. Um mês após o casamento, a rotina da casa havia encontrado seu ritmo. Gisele se inscrevera na faculdade e passava as manhãs estudando na biblioteca, enquanto Rafael administrava seu império empresarial. Mas as noites haviam se tornado especiais. Eles jantavam juntos e conversavam por horas. Como foi teu primeiro dia de aula? Perguntou Rafael, servindo-se de mais carreteiro que Terezinha havia preparado. Incrível, respondeu Gisele, os olhos brilhando. A professora de literatura brasileira disse que eu tenho potencial para seguir carreira acadêmica. Rafael sorriu. Um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto severo. Claro que tem. Tu é inteligente, guria. Tu acha mesmo? Eu não digo coisas que não penso. Essa honestidade brutal era uma das características de Rafael que mais impressionava Gisele. Ele nunca mentia ou fazia elogios vazios. E tu? Como foi teu dia? Perguntou ela. Reunião atrás de reunião. Mas fechei um contrato grande com frigoríficos do Uruguai. Ele fez uma pausa. Tu gostaria de conhecer a estância de Dom Pedrito? A estância onde tu cresceu. Sim. No fim de semana podemos ir. Tu pode conhecer onde tudo começou. Gisele sentiu uma emoção estranha. Era como se Rafael estivesse a convidando para conhecer sua alma. No sábado, partiram para a propriedade rural. A viagem de 3 horas foi reveladora. Rafael falou sobre sua infância, sobre como o pai o ensinou a lidar com o gado, sobre os sonhos que teve e as perdas que enfrentou. Meu pai dizia que um homem se mede pela palavra que dá e pelo amor que dedica à terra, contou ele, dirigindo pela estrada que cortava os pampas infinitos. E tu acredita nisso? Acredito. A terra não mente, guria. Ela retribui exatamente o que tu dá para ela. Quando chegaram à estância, Gisele ficou sem palavras. A propriedade se estendia além do horizonte, com milhares de cabeças de gado pastando nos campos verdes. A casa-sede era rústica, mas acolhedora, com aquela arquitetura típica gaúcha que respirava história. É aqui que eu me sinto em casa de verdade, disse Rafael, observando os campos. Tu quer dizer que na mansão de Porto Alegre tu não se sente em casa? Ele a olhou penetrantemente. Desde que Helena morreu, eu não me sentia em casa em lugar nenhum. E agora? Agora está mudando. Eles passaram o dia cavalgando pelos campos. Rafael era um cavaleiro nato e ensinou Gisele a montar com paciência e cuidado. Quando ela finalmente conseguiu galopar sozinha, ele gritou de orgulho. Bah, guria, tu é uma prenda de verdade. À noite, sentados na varanda da casa-sede, tomando chimarrão e observando as estrelas, algo mudou entre eles. Rafael, disse Gisele suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Tu se arrepende de ter se casado comigo? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, passando a cuia de chimarrão para ela. No início, achei que estava fazendo um favor para teus tios e resolvendo um problema meu. Mas agora, ele a encarou. Agora eu sei que quem ganhou fui eu. O coração de Gisele disparou. Por quê? Porque tu trouxe vida de volta para minha casa, para minha vida. Naquela noite, quando se retiraram para dormir, Rafael hesitou na porta do quarto de Gisele. Guri, disse ele, usando pela primeira vez esse apelido carinhoso. Sim, tu é especial, mais do que tu imagina. Ele se inclinou e beijou sua testa ternamente, um gesto que fez Gisele tremer por dentro. Mas seria esse o início de algo maior? E como Gisele lidaria com os sentimentos que começavam a despertar em seu coração?
2 meses após a ida à estância, a relação entre Gisele e Rafael havia se aprofundado de maneira sutil, mas significativa. Eles conversavam mais, riam juntos, e Gisele começou a perceber pequenos gestos de carinho do marido. Um cafezinho preparado especialmente para ela, um livro novo deixado em sua mesa, flores do jardim em seu quarto. "Tu tem planos para hoje?" perguntou Rafael durante o café da manhã, vestindo seu terno cinza que o deixava ainda mais elegante. "Vou estudar para as provas. E tu?" "Reunião no escritório, mas volto cedo. Pensei que poderíamos ir ao teatro à noite." Gisele quase engasgou com o suco de laranja. "Teatro?" "É. Tem uma peça gaúcha em cartaz no Teatro São Pedro. Tu gosta de teatro?" "Eu nunca fui", admitiu ela corando. Rafael franziu a testa. "Como assim nunca foi?" "Meus tios não eram muito de cultura." A expressão de Rafael se endureceu momentaneamente. Ele claramente desaprovava como os tios haviam limitado a vida de Gisele. "Então está na hora de começar", disse ele, suavizando o tom. "Hoje será tua primeira vez." À noite, Gisele se arrumou com especial cuidado. Escolheu um vestido azul marinho que Rafael havia mandado comprar para ela e deixou os cabelos soltos pela primeira vez desde o casamento. Quando desceu a escada, Rafael estava esperando no hall. Ao vê-la, ele ficou paralisado por alguns segundos. "Tu está deslumbrante", disse ele, sua voz rouca. "Obrigada", murmurou Gisele, sentindo as bochechas queimarem. No teatro, sentados lado a lado, Gisele se perdeu na magia da peça. Era uma adaptação de O Tempo e o Vento, e a paixão dos personagens na tela a emocionou profundamente. Rafael a observava mais do que assistia à peça, fascinado pela forma como os olhos dela brilhavam de emoção, como suas mãos tremiam durante as cenas dramáticas. "Gostou?" perguntou ele durante o intervalo. "Foi maravilhoso!" exclamou Gisele. "Como pode existir tanta beleza no mundo?" Rafael sorriu. "Tu fala como se tivesse descoberto um tesouro." "E descobri. Tu me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia." Algo se mexeu no peito de Rafael. Ver Gisele feliz estava se tornando sua nova obsessão. Na volta para casa, no carro, eles conversaram sobre a peça, sobre arte, sobre sonhos. Gisele estava mais animada do que Rafael jamais a havia visto. "Rafael", disse ela quando pararam na garagem, "obrigada por me levar. Foi a noite mais bonita da minha vida." "Por quê?" "Porque tu me fez sentir especial, como se eu valesse alguma coisa." Rafael desligou o motor e se virou para ela. "Tu vale muito, Gisele. Muito mais do que tu imagina." Eles se olharam nos olhos, e desta vez a tensão foi inegável. Rafael levantou a mão e tocou o rosto dela gentilmente. "Guri", murmurou ele, "tu está mexendo comigo de um jeito que eu não esperava." "Eu também", sussurrou ela. Rafael se inclinou lentamente, dando tempo para Gisele se afastar se quisesse. Ela não se afastou. Quando seus lábios se tocaram, foi como se o mundo parasse. O beijo foi suave, exploratório, cheio de uma ternura que nenhum dos dois esperava sentir. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Gisele", disse Rafael, apoiando a testa na dela, "eu não quero te pressionar. Se tu não está pronta..." "Eu estou", disse ela, surpreendendo a si mesma. "Estou pronta para tentar." Naquela noite, pela primeira vez, Rafael acompanhou Gisele até a porta de seu quarto e hesitou. Tu quer que eu fique?" perguntou ele, vulnerável de uma forma que ela nunca havia visto. Gisele sentiu o coração disparar, mas algo dentro dela sabia que estava certo. "Sim", murmurou ela, "eu quero." Mas será que eles estavam realmente prontos para dar esse passo? E como essa nova intimidade mudaria o que havia entre eles? 3 semanas depois daquela noite que mudou tudo entre eles, Gisele e Rafael haviam encontrado um novo ritmo em seu relacionamento. Dormiam no mesmo quarto, compartilhavam não apenas refeições, mas sonhos e medos. Rafael se tornara mais carinhoso, mais presente, e Gisele florescera sob essa atenção. Mas numa manhã de inverno gaúcho, tudo mudou. Gisele estava na biblioteca estudando quando Terezinha bateu na porta, o rosto tenso. "Dona Gisele, tem visitas na sala, seus tios." O estômago de Gisele revirou.
João Carlos e Maria José estavam ali, em pé no meio da sala elegante, claramente deslocados, mas determinados. Gisele, guria, disse João Carlos com um sorriso forçado. Que casa bonita tu tem agora. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou ela, instintivamente em posição defensiva. Viemos ver nossa sobrinha favorita, disse Maria José. E para uma conversinha sobre negócios. Que negócios? João Carlos se aproximou. Tu deve estar muito agradecida para nós, né? Afinal, foi graças a nós que tu conseguiu essa vida boa. Eu não pedi para ser vendida como gado, retrucou Gisele, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. Vendida? Riu Maria José. Tu foi salva. Olha só onde tu está agora. Casa grande, marido rico, faculdade. E tu acha que deve nos dar uma recompensinha, completou João Carlos, o sorriso se tornando sombrio. Que tipo de recompensa? Uns 50 mil reais todo mês. Tu é rica agora. Pode dar esse agradinho para a família. Gisele sentiu o sangue ferver. Vocês vieram aqui me chantagear? Não é chantagem, guria. É gratidão. E se tu não quiser mostrar gratidão... Bem, seria uma pena se teu marido soubesse de certas coisas sobre teu passado. Que coisas? Eu nunca fiz nada de errado. Claro que não, sorriu João Carlos maliciosamente. Mas histórias podem ser inventadas, né? E um homem da posição do Rafael não gostaria de escândalos. Nesse momento a porta se abriu e Rafael entrou ainda de terno, vindo direto do escritório. Seus olhos imediatamente captaram atenção na sala. Boa tarde, disse ele, a voz gelada. Vocês devem ser os tios da Gisele. Rafael Borges! Exclamou João Carlos estendendo a mão. Que honra conhecer o senhor. Rafael ignorou a mão estendida. Em que posso ajudá-los? Maria José deu uma cotovelada no marido. Nós só viemos visitar nossa sobrinha querida. Mentira, disse Gisele, surpreendendo a todos. Eles vieram me extorquir. Rafael se virou para ela, os olhos escurecendo. Como assim? Querem 50 mil reais por mês ou vão inventar histórias sobre mim para te prejudicar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael se virou lentamente para os tios de Gisele, e a temperatura da sala pareceu cair vários graus. Vocês têm 30 segundos para sair da minha casa, disse ele, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Mas, senhor Rafael, começou João Carlos. 25 segundos. E se vocês se aproximarem da minha esposa novamente, ou tentarem qualquer coisa contra ela ou contra mim, eu uso todos os meus recursos para destruir vocês. Sou muito claro? Tu não pode nos ameaçar, protestou Maria José. 15 segundos, disse Rafael pegando o telefone. Devo chamar a segurança? Os tios de Gisele saíram apressadamente, mas João Carlos gritou da porta. Isso não vai ficar assim. Quando ficaram sozinhos, Rafael se virou para Gisele, que estava tremendo. Tu está bem? Perguntou ele, abraçando-a. Estou agora, murmurou ela contra seu peito. Obrigada por me defender. Sempre vou te defender, guri. Sempre. Mas naquela noite, durante o jantar, Rafael estava mais quieto que o normal. Tu está preocupado com o que eles disseram? Perguntou Gisele. Não com o que disseram. Com o que podem tentar fazer. Tu acha que eles vão tentar alguma coisa? Rafael a encarou intensamente. Gisele, eu preciso que tu saiba uma coisa. Não importa o que aconteça. Não importa que mentiras inventem sobre ti. Eu confio em ti. Tu entende? Entendo. Porque eu... Ele hesitou. Porque eu te amo. Gisele sentiu o coração parar. Tu me ama? Amo. Mais do que achei que seria possível amar alguém novamente. Eu também te amo, sussurrou ela, lágrimas nos olhos. Eles se beijaram apaixonadamente, selando uma união que agora ia muito além do contrato de casamento. Mas os tios de Gisele realmente desistiriam tão facilmente? E que tipo de tempestade essa declaração de amor teria que enfrentar? 6 meses depois da visita indesejada dos tios, a vida de Gisele e Rafael havia encontrado uma doçura que nenhum dos dois imaginara possível. O amor declarado naquela noite se aprofundara dia após dia, construindo uma intimidade genuína e transformadora. Bom dia, meu amor, murmurou Rafael, beijando o pescoço de Gisele, enquanto ela ainda estava deitada, os cabelos espalhados no travesseiro como raios de sol. Bom dia,
respondeu ela, se virando para encará-lo. Que horas são? 7 da manhã, mas eu cancelei a primeira reunião. Por quê? Porque quero passar mais tempo com minha esposa, disse ele, sorrindo de uma forma que deixava Gisele sem fôlego. Eles tomaram café da manhã na varanda, observando o Guaíba que brilhava sob o sol matinal. Rafael lia alguns papéis de trabalho enquanto Gisele estudava para suas provas de fim de semestre. Como vão as aulas? Perguntou ele, observando-a debruçada sobre os livros. Muito bem. A professora Mariana disse que meu ensaio sobre Machado de Assis foi o melhor da turma. É claro que foi, disse Rafael com orgulho. Tu é brilhante. Tu sempre fala isso. Porque é verdade. Ele largou os papéis e se inclinou para beijá-la. Guri, tu me deixa orgulhoso todos os dias. Gisele corou como sempre fazia quando ele a elogiava. Naquela tarde, Rafael chegou em casa mais cedo, carregando uma caixa embrulhada. O que é isso? Perguntou Gisele, curiosa. Um presente. Mas não é meu aniversário nem nada. Não precisa ser data especial para eu dar presentes para minha esposa. Dentro da caixa estava um anel delicado, com um diamante pequeno, mas perfeito. Rafael, é lindo. É um anel de compromisso, explicou ele, deslizando a joia no dedo dela. Sei que nos casamos sem amor, sem escolha, mas agora eu quero te pedir de novo. Quer se casar comigo de verdade, Gisele? Por amor? Lágrimas rolaram pelo rosto dela. Sim. 1000 vezes sim. Eles se beijaram com uma paixão que havia crescido naturalmente sem pressa, construída na confiança e no carinho mútuo. Eu quero renovar nossos votos, disse Rafael. Uma cerimônia pequena, mas verdadeira. O que tu acha? Acho perfeito. Naquela noite, fazendo amor com uma ternura que o surpreendia a cada dia, Gisele sussurrou no ouvido do marido. Rafael, eu quero ter filhos contigo. Ele parou, olhando-a nos olhos. Tem certeza? Tenho. Quero uma família contigo. Nossa família. Eu também quero, murmurou ele, beijando-a profundamente. Quero ver nossos filhos correndo pela estância, crescendo na terra que amo. 2 meses depois, numa manhã de primavera, Gisele sentiu uma náusea estranha. No início, pensou que era algo que havia comido, mas quando os sintomas persistiram, uma suspeita nasceu em seu coração. Rafael, disse ela durante o almoço nervosa. Sim, amor. Eu acho que posso estar grávida. O garfo de Rafael caiu no prato. Como assim? Estou atrasada há 2 semanas e tenho tido náuseas. Rafael se levantou e a pegou no colo, girando-a pela sala. Tu tens certeza? Não ainda. Preciso fazer exames. Então vamos. Agora. No Hospital Moinhos de Vento, o médico confirmou. Gisele estava grávida de 6 semanas. Parabéns ao casal, disse o Dr. Henrique sorrindo. Pela ecografia está tudo perfeito. Rafael segurou a mão de Gisele, os olhos brilhando de emoção. Nosso filho, murmurou ele. Nosso filho, repetiu ela. Naquela noite, deitados na cama, Rafael conversava com a barriga ainda pequena de Gisele. Oi, bebê, sou teu pai. Sei que tu ainda é pequenininho, mas eu já te amo muito. E tua mãe é a mulher mais incrível do mundo. Gisele passava os dedos pelos cabelos dele, completamente apaixonada por aquele homem que havia se tornado muito mais do que um marido. Era seu companheiro, seu amor, seu futuro. Mas será que a felicidade deles conseguiria resistir às tempestades que ainda estavam por vir? E como o passado voltaria para testá-los? 9 meses depois, numa madrugada fria de julho, Mateus Borges chegou ao mundo. Rafael não saiu do lado de Gisele durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Ele é perfeito, murmurou Rafael com lágrimas nos olhos, segurando o filho pela primeira vez. Obrigado, meu amor. Tu me deu o maior presente da minha vida. Gisele, exausta, mas radiante, observava o marido com o bebê. Bem-vindo à família Borges, pequenininho. Vai ser um gauchinho de berço, disse Rafael, beijando a testa do filho. Vai crescer livre nos pampas, montando a cavalo antes de aprender a andar direito. Os primeiros meses com Mateus foram uma adaptação doce. Rafael se revelou um pai dedicado.
acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, cantando canções gaúchas para o bebê dormir. Tu canta desafinado, ria Gisele numa dessas madrugadas, observando Rafael tentar ninar Mateus com uma milonga. Ele não se importa, defendeu-se Rafael. Olha como está calminho. Porque está exausto de tanto escutar teu canto, provocou ela. Rafael fingiu estar ofendido. Meu filho vai crescer apreciando a boa música gaúcha, né, gurião? Mateus apenas bocejou, fazendo os pais rirem. Quando Mateus completou 6 meses, eles foram para a estância pela primeira vez com o bebê. Rafael estava ansioso para mostrar ao filho a terra onde havia crescido. Olha, filho, disse ele segurando Mateus no colo enquanto observavam o gado. Um dia tudo isso vai ser teu. Mas primeiro tu vai aprender a respeitar e amar esta terra. Ele é muito pequeno para entender, disse Gisele sorrindo. Nunca é cedo demais para começar a entender de onde vem. Naquela noite, na varanda da casa-sede, tomando chimarrão enquanto Mateus dormia, Gisele observou o marido. Tu está feliz, disse ela. Estou. Mais feliz do que jamais imaginei que seria possível. Mesmo sendo um casamento arranjado, Rafael a puxou para mais perto, principalmente por isso. Se não fosse aquele casamento arranjado, eu nunca teria conhecido a mulher da minha vida. Não fala assim. É verdade, Guri. Tu me salvou. Eu estava virando um homem amargo, obcecado pelo trabalho. Tu me ensinou a viver novamente. E tu me ensinou que eu valia alguma coisa. Tu vale tudo, murmurou ele, beijando-a ternamente. 2 anos depois, Valentina chegou. Uma menininha de olhos claros como a mãe e o temperamento determinado do pai. Agora sim nossa família está completa, disse Rafael segurando a filha recém-nascida, enquanto Mateus, agora com 2 anos e meio, observava curioso. Irmãzinha pequena, disse Mateus, tocando delicadamente a mão da bebê. Isso mesmo, filho. Tu vai cuidar dela sempre, né? Vou, pai. Gisele observava a cena com o coração transbordando de felicidade. Sua vida havia se transformado completamente. De órfã rejeitada a esposa amada e mãe realizada. Rafael, disse ela uma noite, quando as crianças já dormiam. Sim, amor. Tu acha que mereço tudo isso? Tu merece isso e muito mais. Ele a abraçou forte. E eu vou passar o resto da minha vida te mostrando o quanto tu mereces ser amada. Mas numa tarde de outono, quando Mateus tinha 4 anos e Valentina 2, uma ligação mudou tudo. Alô? Atendeu Gisele. Gisele? Sou eu, João Carlos. O sangue de Gisele gelou. O que tu quer? Preciso conversar contigo. É urgente. Não tenho nada para conversar contigo. É sobre teu marido, guria. Tem coisas que tu não sabes sobre ele. Não acredito em nada que tu fala. Encontra comigo hoje à tarde no Café Central. Se tu não vier, vou direto na tua casa, e não vai ser agradável para ninguém. A ligação caiu, deixando Gisele tremendo. O que João Carlos queria depois de tantos anos? E que segredos sobre Rafael ele alegava conhecer? Gisele chegou ao Café Central no centro de Porto Alegre com o coração apertado. João Carlos já estava lá, mais envelhecido, com ar de quem havia passado por dificuldades. Pensei que tu não ia vir, disse ele quando ela se sentou. Fala logo o que tu quer e deixa minha família em paz. Calma, guria, pede um café primeiro. Não quero nada. Fala. João Carlos suspirou. Tu acha que conhece teu marido, né? O grande Rafael Borges, o empresário perfeito. Eu conheço meu marido. Conhece mesmo? Ele tirou um envelope do bolso. Então me explica isso aqui. Gisele pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia fotos antigas e documentos. O que é isso? Documentos que mostram como teu marido construiu o império dele. Tu sabia que ele despejou centenas de famílias de pequenos produtores para expandir as terras? Mentira. Não é mentira. Tá tudo aí. Contratos leoninos, pressão econômica, famílias que perderam gerações de trabalho. Gisele folheou os documentos, o coração disparando. Havia nomes, datas, processos. Isso não pode ser verdade. É verdade, sim. E tem mais. Tu sabia que ele fez um acordo com teus pais antes deles morrerem? O mundo de Gisele parou. Que acordo? Teu pai devia dinheiro para ele. Muito dinheiro.
E para quitar a dívida, prometeu que tu se casaria com Rafael quando completasse 18 anos. Não. Meus pais nunca fariam isso. Fizeram. Por isso nós te aceitamos em casa depois que eles morreram, porque sabíamos que tu valia dinheiro. Rafael só esperou tu fazer 19 para não parecer muito óbvio. Gisele sentiu náusea. Tu está mentindo. O acidente dos teus pais não foi acidente, guria. Eles estavam fugindo, tentando levar tu embora antes do combinado. Mas o carro... Para! Gritou Gisele se levantando. Para com essas mentiras. Pergunta para ele, disse João Carlos calmamente. Pergunta para o teu marido perfeito sobre o acordo que fez com teu pai. Pergunta por que ele escolheu justamente tu para casar. Gisele saiu correndo do café, as lágrimas embaçando sua visão. Na rua parou para respirar, tentando organizar os pensamentos. Não pode ser verdade, murmurou para si mesma. Rafael me ama. Ele me ama de verdade. Mas as sementes da dúvida haviam sido plantadas. Em casa, Rafael brincava com as crianças na sala quando ela chegou. Mamãe! Gritou Mateus correndo para abraçá-la. Oi, meu amor, disse ela tentando sorrir. Rafael a observou com atenção. Tu está bem? Parece abatida. Estou só cansada. Mamãe triste? Perguntou Valentina com sua vozinha doce. Não, minha princesa. Mamãe só está um pouco cansada. Naquela noite, durante o jantar, Gisele mal conseguiu comer. Rafael notou sua mudança de comportamento. Amor, o que está acontecendo? Tu mal falou comigo hoje. Rafael, disse ela, respirando fundo. Eu preciso te perguntar uma coisa. Claro, o que for. Tu conhecia meus pais? Rafael pausou com o garfo no ar. Conhecia? Por que perguntas isso? Só responde, tu conhecia eles? Conhecia de vista. Teu pai mexia com gado. Às vezes nossos negócios se cruzavam. E... vocês tinham algum acordo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael largou o garfo devagar. Quem te disse isso? Então é verdade? Gisele, eu posso explicar. É verdade sim, gritou ela, se levantando. Tu comprou eu como se eu fosse gado. Não foi assim. Então como foi? Me explica como foi. Rafael se levantou também, tentando se aproximar dela. Teu pai estava com problemas financeiros. Ele veio até mim pedindo ajuda. E tu cobrou eu como garantia? Não. Eu ajudei ele sem pedir nada em troca. Mas quando ele estava morrendo, ele me pediu para cuidar de ti. Mentira! Não é mentira. Ele sabia que teus tios não iam te tratar bem. Me fez prometer que eu ia te proteger. Então foi por pena. Tu se casou comigo por pena. No início talvez tenha sido, mas depois... Depois o quê? Resolveu aproveitar já que eu estava ali mesmo. Rafael parou, o rosto pálido. Tu não acredita mesmo nisso, acredita? Gisele o encarou, lágrimas rolando pelo rosto. Eu não sei mais em que acreditar. A verdade sobre o passado destruiria o amor que eles haviam construído? E haveria como Rafael reconquistar a confiança de Gisele. Naquela noite, Gisele se trancou no antigo quarto, aquele que havia sido seu nos primeiros meses de casamento. Rafael bateu na porta várias vezes, implorando para conversarem, mas ela não abriu. Gisele, por favor, me deixe explicar direito. Não há nada para explicar, gritou ela do outro lado da porta. Tu me enganou durante todos esses anos. Eu não te enganei, eu te amo. Amor? Tu chama isso de amor? Cumprir uma promessa feita ao meu pai moribundo? No início era isso, eu admito, mas depois eu me apaixonei por ti de verdade. Como eu vou saber o que é verdade e o que é mentira? Rafael encostou a cabeça na porta, derrotado. Porque tu me conheces, Gisele. Tu conhece o homem que eu sou. Mas ela não respondeu. Na manhã seguinte, as crianças notaram a tensão. Por que mamãe não dormiu no quarto de vocês? Perguntou Mateus durante o café. Mamãe e papai tiveram uma discussão, explicou Rafael pacientemente. Mas vai ficar tudo bem. Vocês vão se separar como os pais do João da escola? Perguntou Valentina com lágrimas nos olhos. Não, minha princesa, papai vai resolver tudo. Mas por dentro, Rafael não tinha certeza de nada. Gisele passou os próximos dias evitando o marido, falando apenas o essencial sobre as crianças. Rafael tentava de todas as formas reconquistar sua atenção. Flores, presentes, cartas de amor. Mas ela permanecia distante. Tu não pode continuar assim, disse Terezinha uma manhã,
quando encontrou Gisele chorando na biblioteca. Eu não sei o que fazer, Terezinha. Como confiar nele novamente? Dona Gisele, eu trabalho nesta casa há 20 anos. Vi o patrão com a primeira esposa. Vi ele quando ela morreu e vi ele renascer quando a senhora chegou. Mas se ele só se casou comigo por obrigação... Obrigação não faz um homem acordar de madrugada para cuidar de filho. Obrigação não faz ele cancelar reuniões importantes para ficar com a família. O patrão ama a senhora, pode ter certeza disso. Mas as palavras, por mais carinhosas que fossem, não curavam a ferida no coração de Gisele. Uma semana depois, João Carlos apareceu novamente, desta vez na porta da mansão. Eu disse para tu não voltar aqui, disse Rafael bloqueando a entrada. Não vim falar contigo. Vim buscar minha sobrinha. Como assim buscar? Ela agora sabe a verdade sobre vocês e quer vir morar conosco novamente. Rafael sentiu o mundo desmoronar. Isso não é verdade. Pergunta para ela. Gisele apareceu na porta, pálida e com os olhos vermelhos. É verdade, Rafael. Eu vou embora. E as crianças? Ficam contigo, é melhor assim. Gisele, pelo amor de Deus, não faz isso. Pensa nos nossos filhos. Estou pensando neles. Não quero que cresçam numa casa cheia de mentiras. Não há mentiras entre nós. Eu te amo. Tu ama a ideia de me ter, porque prometeu ao meu pai. Rafael tentou se aproximar, mas João Carlos se colocou entre eles. Vamos, guria, já sofreu demais nesta casa. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Rafael se embebedou. Sentado na varanda da estância, uma garrafa de cachaça ao lado, olhava para os campos vazios. Patrão? Chamou o seu Joaquim, o capataz mais antigo. Ela foi embora, Joaquim. Levou meu coração junto. E o senhor vai deixar? O que eu posso fazer? Ela não acredita mais em mim. O senhor pode lutar, o senhor sempre lutou por tudo que queria. Mas ela não quer ser lutada. Ela quer ser livre. Livre de verdade ou livre da mentira que fizeram ela acreditar? Rafael olhou para o velho capataz. O que tu quer dizer? Quem te conhece de verdade sabe que tipo de homem o senhor é. Mas quem só escuta fofoca, bem, aí a coisa muda. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma determinação que não sentia há dias. Tomou banho, se vestiu e foi direto para a casa dos tios de Gisele. Rafael conseguiria reconquistar Gisele. E que verdades ainda estavam por ser reveladas? Rafael chegou à modesta casa no bairro Auxiliadora, determinado a lutar pelo seu casamento. Bateu na porta com firmeza e Maria José atendeu. O que tu quer aqui? Perguntou ela desconfiada. Quero falar com minha esposa. Ela não quer falar contigo. Então ela vai ter que me dizer isso pessoalmente. Rafael empurrou a porta e entrou, ignorando os protestos de Maria José. Gisele estava na pequena sala, pálida e abatida. Gisele, nós precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim, e eu não vou sair daqui até tu me escutar. João Carlos apareceu, tentando se colocar entre eles. Tu não pode invadir nossa casa. Cala a boca, disse Rafael, sem tirar os olhos de Gisele. Guri, tu me conhece há 4 anos. Tu dormiu no meu peito, teve meus filhos, me viu chorar e rir. Tu realmente acredita que tudo isso foi mentira? Eu não sei mais em que acreditar, murmurou ela. Então escuta teu coração. O que ele te diz? Que eu te amo, sussurrou Gisele, lágrimas rolando. Mas que talvez tu nunca tenha me amado de verdade. Rafael se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Olha nos meus olhos e me diz que tu não vê amor. Me diz que quando eu te toco, quando eu te beijo, quando eu sussurro teu nome de madrugada, tu não sente que é real. Rafael, é verdade que teu pai me procurou antes de morrer. É verdade que ele me pediu para cuidar de ti. Mas ouve bem o que eu vou te dizer. Ele não me obrigou a nada. Ele me pediu para te proteger, não para me casar contigo. João Carlos riu sarcasticamente. Claro que vai dizer isso agora. Eu tenho provas, disse Rafael, tirando um envelope do bolso. Tenho a carta que teu pai me deixou. Tu quer ler? Gisele pegou a carta com mãos trêmulas. A letra trêmula de seu pai estava ali. Rafael, meu amigo, sei que não temos muito tempo. Te peço apenas uma coisa. Cuida da minha Gisele. Ela é especial, mas os irmãos da minha esposa não vão tratar ela bem. Não te peço para casar com ela.
só para protegê-la se ela precisar. É o último pedido de um pai desesperado. Viu? Disse Rafael suavemente. Ele não me obrigou a casar contigo. Quando teus tios vieram me procurar com a proposta de casamento, eu podia ter simplesmente te dado dinheiro para estudar e viver. Mas sabes por que aceitei me casar? Por quê? Porque quando eu te vi naquela igreja, algo dentro de mim despertou, algo que eu achava que havia morrido com Helena. João Carlos tentou protestar, mas Rafael se levantou e o encarou. E agora, eu quero que vocês me expliquem uma coisa. De onde vocês tiraram aqueles documentos falsos sobre meus negócios? Falsos? Engasgou João Carlos. Completamente falsos. Eu mandei meus advogados investigarem. Os documentos são falsificações grosseiras. Vocês pagaram alguém para inventar essas histórias? Ou fizeram vocês mesmos? Maria José empalideceu. Nós... Vocês o quê? Estavam desesperados para separar Gisele de mim e inventaram essas mentiras? Tu nunca nos deu nada, explodiu João Carlos. Cuidamos da guria por anos, e quando ela se casou com o homem mais rico do estado, não vimos nenhum tostão. Porque não era para vocês verem mesmo. Vocês cuidaram dela por obrigação, não por amor. Gisele olhava horrorizada para os tios. Vocês inventaram tudo isso? Guria, tu não entende, começou Maria José. Eu entendo perfeitamente, disse Gisele se levantando. Vocês destruíram meu casamento por dinheiro. Nós só queríamos o que era nosso por direito. Vocês não têm direito a nada, gritou Gisele. Nunca mais quero ver vocês na minha vida. Ela se virou para Rafael, que a observava esperançoso. Tu pode me perdoar? Perguntou ela, lágrimas rolando. Não há nada para perdoar, amor. Tu foi enganada. Eu duvidei de ti, duvidei do nosso amor. Tu foi manipulada por pessoas que só queriam te fazer mal. Eles se abraçaram ali mesmo, na sala pequena e simples, enquanto os tios observavam derrotados. Vamos para casa, murmurou Rafael. As crianças estão com saudade da mãe. Eu também estou com saudade deles. E de ti. Nunca mais vamos nos separar, prometeu ele, beijando-a ternamente. Mas seria possível reconstruir completamente a confiança quebrada? E como eles lidariam com as cicatrizes deixadas por essa tempestade? O retorno de Gisele para casa foi um misto de alegria e tensão. As crianças ficaram eufóricas ao ver a mãe, mas ambos sabiam que seria necessário tempo para curar completamente as feridas abertas. Mamãe voltou! Gritou Mateus, correndo para abraçá-la. Voltei, meu amor, e não vou mais sair. Promete? Perguntou Valentina, agarrada às pernas da mãe. Prometo. Rafael observava a cena com o coração apertado. Por alguns dias, havia temido que nunca mais veria sua família reunida. Naquela primeira noite, eles conversaram por horas na varanda, tentando reconstruir a confiança. Eu sinto muito, disse Gisele, por ter duvidado de ti. Tu não precisa se desculpar. Eles foram muito convincentes. Mas eu deveria ter te dado o benefício da dúvida. Deveria ter conversado contigo antes de acreditar neles. Rafael pegou sua mão. O importante é que estamos juntos agora. Como tu consegue me perdoar tão facilmente? Porque eu te amo. E porque sei que, no teu lugar, eu provavelmente teria feito a mesma coisa. Nas semanas seguintes, eles trabalharam juntos para reconstruir a intimidade perdida. Rafael se esforçava para ser ainda mais transparente sobre seus negócios, levando Gisele para conhecer suas empresas, apresentando-a aos funcionários. Quero que tu saiba exatamente como funciona tudo, disse ele durante uma visita ao frigorífico. Não quero que tenha nenhuma dúvida sobre como construir esse patrimônio. Gisele ficou impressionada com o respeito que todos demonstravam por Rafael, desde os executivos até os funcionários mais simples. Ele é um patrão justo, contou-lhe Dona Carmen, que trabalhava na limpeza há 15 anos. Quando meu filho ficou doente, ele pagou o hospital particular. Nunca esqueci. O patrão sempre ajuda quem precisa, completou seu José do almoxarifado. Tem coração bom. Essas conversas foram curando o coração de Gisele, mostrando-lhe que o homem que ela havia se apaixonado era real. Um dia, Rafael chegou em casa com uma proposta especial. Que tal renovarmos nossos votos? Da forma que sempre quisemos? Tu ainda quer isso, depois de tudo? Quero mais do que nunca.
Quero celebrar nosso amor verdadeiro. A cerimônia aconteceu na estância, ao pôr do sol, apenas com amigos próximos e funcionários que eram como família. Gisele usou um vestido simples, mas lindo, e Rafael trajava sua melhor roupa de tradicionalista gaúcho. Gisele, disse ele, segurando suas mãos, há 4 anos eu me casei contigo sem te conhecer. Hoje eu escolho me casar novamente, conhecendo cada pedacinho da tua alma. Tu é minha companheira, minha melhor amiga, a mãe dos meus filhos e o amor da minha vida. Rafael, respondeu ela emocionada, tu me ensinou que o amor pode nascer até nas circunstâncias mais improváveis. Me ensinou a confiar, a sonhar, a ser forte. Eu te escolho hoje, amanhã e sempre. Quando se beijaram, selando novamente sua união, todos aplaudiram. Mateus e Valentina correram para abraçar os pais, completando o círculo familiar. A festa durou até altas horas, com churrasco, música gaúcha e muito amor. Estamos bem? Perguntou Rafael quando finalmente ficaram sozinhos na varanda. Estamos perfeitos, respondeu Gisele aninhando-se em seus braços. Eu te amo, Guri. Eu também te amo. Para sempre. Mas na manhã seguinte, Rafael acordou com Gisele passando mal. O que foi, amor? Acho que é alguma coisa que comi ontem. Mas quando os enjoos persistiram por vários dias, uma suspeita familiar nasceu no coração de ambos. Tu acha que... Começou Rafael. Pode ser, sorriu Gisele. Uma nova vida estava chegando para coroar a reconciliação, e como essa descoberta mudaria definitivamente o futuro da família. 3 semanas depois da renovação dos votos, no consultório médico, Dr. Henrique sorria para o casal. Parabéns! Vocês estão esperando gêmeos. Gisele e Rafael ficaram em choque por alguns segundos antes de explodir em alegria. Gêmeos! Repetiu Rafael, incrédulo. Sim, e pela ultrassom, parecem estar se desenvolvendo perfeitamente. Não acredito, murmurou Gisele, olhando para a tela onde 2 pequenos pontinhos pulsavam. 2 bebês. Na volta para casa, eles mal conseguiam conter a emoção. Como vamos contar para as crianças? Perguntou Gisele. Vamos juntos. Eles vão ficar loucos de felicidade. Naquela noite, durante o jantar, Rafael e Gisele trocaram olhares cúmplices. Mateus, Valentina, começou Rafael. Mamãe e papai têm uma surpresa para vocês. Que surpresa? Perguntou Mateus, os olhos brilhando. Vocês vão ter irmãozinhos, disse Gisele sorrindo. Um irmãozinho? Perguntou Valentina. 2, corrigiu Rafael. Gêmeos. As crianças gritaram de alegria e correram para abraçar a mãe. 2 bebês na barriga da mamãe? Perguntou Mateus maravilhado. Isso mesmo, filho. Vai ser apertado, observou Valentina, fazendo os pais rirem. Os meses que se seguiram foram de pura felicidade. Rafael se tornara ainda mais protetor com Gisele, cuidando de cada detalhe de sua gravidez. A mansão foi reformada para receber os novos membros da família. Tu está exagerando, ria Gisele, quando Rafael contratou uma segunda enfermeira. Não se exagera quando se trata de gêmeos. E da minha esposa. Eu sou forte, tu sabe. Eu sei, mas deixa eu cuidar de ti mesmo assim. Uma tarde, quando Gisele estava no 7º mês, ela recebeu uma ligação inesperada. Alô? Gisele, sou eu, Maria José. O coração de Gisele endureceu. O que tu quer? Eu queria te pedir desculpas. Desculpas? Pelo que fizemos. Estávamos desesperados, com muitas dívidas, e achamos que vocês nos deviam alguma coisa. Vocês quase destruíram minha família. Eu sei. E me arrependo todos os dias. Houve uma pausa. João Carlos morreu na semana passada, infarto. Gisele sentiu um aperto no peito, mas não era tristeza. Era apenas o fechamento de um ciclo. Sinto muito, disse ela, sem muita emoção. Ele se arrependeu também, no final. Disse que tu sempre foi uma boa menina e que não merecia o que fizemos. Por que está me contando isso? Porque eu quero paz. E porque ouvi dizer que tu está esperando gêmeos. Queria te dar os parabéns. Gisele ficou em silêncio por um momento. Obrigada. Tu acha que um dia pode me perdoar? Eu já perdoei, Maria José. Mas isso não significa que quero vocês na minha vida. Entendo. Cuida-te bem, guria.
Quando Rafael chegou em casa, Gisele contou sobre a ligação. Como tu se sente? Perguntou ele. Livre, respondeu ela, surpreendendo a si mesma. Completamente livre do passado. Então estamos prontos para o futuro. Mais do que prontos. Na madrugada de uma terça-feira fria de agosto, as contrações começaram. Rafael mal conseguia conter o nervosismo enquanto levava Gisele para o hospital. Está tudo bem, amor, dizia ele, tentando se convencer também. Eu sei, respondeu Gisele, surpreendentemente calma. Tudo vai ficar bem. 12 horas depois, Helena e Gabriel Borges chegaram ao mundo com poucos minutos de diferença. 2 bebês perfeitos, saudáveis e barulhentos. Helena, murmurou Rafael segurando a filha, como a primeira esposa do papai, que também foi muito especial. E Gabriel, disse Gisele com o filho nos braços, que significa força de Deus. Quando Mateus e Valentina chegaram para conhecer os irmãos, a família estava completa. Agora somos 6, disse Mateus orgulhoso. Uma família grande e feliz, completou Valentina. Rafael olhou para Gisele, que amamentava Helena enquanto ele segurava Gabriel. Tu me deu tudo, guri. Absolutamente tudo. Nós nos demos tudo um para o outro. Mas como essa família numerosa e feliz enfrentaria o teste final que o destino havia preparado? E que descoberta mudaria para sempre a perspectiva de todos sobre o passado? 2 anos depois do nascimento dos gêmeos, a vida na mansão Borges era uma sinfonia harmoniosa de risos, brincadeiras e muito amor. Mateus, agora com 6 anos, se tornara o irmão mais velho protetor. Valentina, aos 4, era a princesinha que comandava todos com seu jeitinho doce. E os gêmeos, Helena e Gabriel, aos 2 anos, preenchiam a casa com sua energia inesgotável. Papai, conta a história de como conheceu a mamãe, pediu Mateus durante o café da manhã de domingo na estância. De novo? Riu Rafael. Tu já sabe de cor. Mas eu gosto, insistiu Valentina. Rafael olhou para Gisele, que sorria enquanto ajudava Gabriel a comer. Está bem. Era uma vez um homem muito teimoso que achava que não precisava de amor na vida. E uma princesa muito corajosa que estava triste, completou Valentina. Isso mesmo. E quando eles se casaram, não se conheciam. Mas depois se apaixonaram, gritou Mateus. E viveram felizes para sempre, concluíram as crianças em coro. E viveram felizes para sempre, confirmou Rafael, piscando para Gisele. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no campo sob a supervisão de Terezinha, Rafael e Gisele caminhavam de mãos dadas pelos pampas. Tu acha que eles vão entender nossa história quando crescerem? Perguntou Gisele. Vão entender que o amor às vezes aparece onde menos esperamos e que vale a pena lutar por ele, mesmo quando começou com um casamento arranjado. Especialmente porque começou assim. Prova que o destino às vezes sabe melhor que nós o que é bom para nós. Eles pararam perto da cerca, onde o gado pastava tranquilamente. Gisele se encostou no peito de Rafael, sentindo-se completamente em paz. Rafael? Sim, amor. Tu se arrepende de alguma coisa na nossa história? Ele pensou por um momento. Me arrependo de ter demorado tanto para te dizer que te amava. E de não ter sido mais transparente sobre o pedido do teu pai desde o início. E eu me arrependo de ter duvidado de ti. Mas no final, tudo nos trouxe para onde estamos agora. E onde estamos agora? Rafael se virou para encará-la, tomando seu rosto nas mãos. Estamos no lugar mais perfeito do mundo. Uma família construída no amor verdadeiro, 4 filhos maravilhosos, uma vida inteira pela frente. E uma estância linda para eles crescerem, completou Gisele. Tu quer mais filhos? Te perguntou Rafael, sorrindo maliciosamente. Rafael Borges, 4 não são suficientes? Para mim, qualquer número seria perfeito, desde que seja contigo. Eles se beijaram sob o sol dourado do final de tarde gaúcho, selando mais uma vez um amor que havia resistido a todas as tempestades. Naquela noite, depois de colocar todas as crianças para dormir, eles se sentaram na varanda da casa-sede, tomando chimarrão e observando as estrelas. Tu sabe o que mais me impressiona na nossa história? Disse Gisele. O quê? Como 2 pessoas que foram obrigadas a se casar conseguiram encontrar um amor tão verdadeiro.
Talvez porque, no fundo, estávamos destinados um para o outro. Só precisávamos de um empurrãozinho do destino. Um empurrãozinho bem grande, riu ela. O tamanho não importa, guri. O que importa é onde chegamos. Rafael se levantou e estendeu a mão para ela. Vamos dançar? Aqui? Sem música. A música está dentro de nós. Eles dançaram devagar na varanda, apenas com o som dos grilos e o murmúrio do vento nos campos. Era um momento perfeito, completo, que resumia tudo o que haviam construído juntos. Eu te amo, Rafael Borges, murmurou Gisele. E eu te amo, Gisele Borges, para toda a vida. Quando finalmente se recolheram para o quarto, encontraram os 4 filhos dormindo espalhados pela cama king size. Parece que nossa cama virou dormitório, sussurrou Rafael. E tu reclama? Jamais. Essa é a cama mais feliz do mundo. Eles se acomodaram cuidadosamente entre as crianças, Gisele no meio dos gêmeos, Rafael entre Mateus e Valentina. Rafael, murmurou Gisele no escuro. Sim? Obrigada. Pelo quê? Por ter me ensinado que eu merecia ser amada, por ter me dado uma família, por ter transformado minha vida num conto de fadas. Obrigado, tu, guri, por ter salvado minha vida e me ensinado a amar novamente. Na escuridão aconchegante do quarto, cercados pelos filhos que eram a prova viva de seu amor, Gisele e Rafael sabiam que haviam encontrado o que todo mundo busca, a felicidade verdadeira. O que havia começado como um contrato de casamento se transformara na mais bela história de amor dos pampas gaúchos. Uma prenda e um patrão que descobriram que o coração não entende de acordos comerciais, ele só entende de amor. E assim, sob as estrelas infinitas do Rio Grande do Sul, a família Borges dormiu em paz, sabendo que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer.